E aí, pessoal, vamos falar agora sobre objetos. Objeto no JavaScript do ponto de vista de estrutura de dados. Palavras podem ter mais de um significado, e objeto tem mais de um significado na programação. Existe objeto no contexto de programação orientada a objetos, tem o conceito de objeto ali nesse paradigma, mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre object ou objeto, que é um recurso no JavaScript para a estrutura de dados, para estruturar dados. Em outras linguagens, existe algo equivalente como dicionário ou hashmap, por exemplo. Mas no JavaScript é o objeto, que também, tá? No JavaScript ele também funciona na ideia de orientação a objetos quando a gente tenta fazer isso. Mas, de novo, a gente vai falar sobre ele no contexto de estrutura de dados. Beleza? Vamos lá. Objetos possuem chaves e valores. As chaves são chamadas de propriedades no JavaScript. E ela serve para modelar como se fossem várias variáveis juntas, que são relacionadas, elas têm a ver uma com a outra. Por exemplo, vamos supor que a gente quisesse modelar duas pessoas aqui. E eu quero modelar o nome, por exemplo, o sobrenome e também a idade de duas pessoas. Uma forma de fazer isso é criar 6 variáveis, né? 3 para a primeira pessoa, 3 para a segunda pessoa. Vamos começar fazendo isso. Eu vou chamar de pessoa 1 e vou colocar pessoa 1 como se fosse aqui uma marcação no nome de cada uma dessas variáveis. Eu vou colocar aqui em maiúsculo, como se fosse um camel case da vida. E vou fazer a mesma coisa para a pessoa 2. E você poderia fazer assim, para modelar duas pessoas com nome, sobrenome e idade no seu programa. Se o seu programa for muito simples, isso aqui talvez fosse suficiente, mas programas mais complexos, obviamente, isso aqui ficaria um pouco mais difícil, porque você não consegue criar mais pessoas, você não consegue, enfim. Mas vamos colocar aqui alguns nomes. Vou colocar João, sei lá, João. Sobrenome Silva. Idade, vou colocar 14 anos. E para a pessoa 2, vou colocar Maria. Vai ser Maria Oliveira. E a idade vai ser 17 anos. Tá, temos o João e a Maria. Maria mais velha. Legal, a gente está guardando todos os dados. Mas vamos ver agora como que a gente poderia modelar isso usando objetos no JavaScript. Eu vou criar uma nova variável aqui para o João. Uma variável com o nome João. Com igual, nós vamos fazer uma atribuição e vamos criar um objeto, um valor do tipo objeto para colocar dentro dessa variável. A gente faz isso usando as chaves. Vou continuar o exemplo. Dentro das chaves, você declara propriedades desse objeto. Essas propriedades possuem valor da mesma forma que as variáveis possuem valor. Tá, então vamos criar uma propriedade nome. E aí, para você colocar um valor aqui dentro, você usa 2 pontos. E você coloca o valor. Para mim vai ser uma string aqui chamada João. Uma string com o texto João, aliás. E aqui você pode ver que é bem semelhante a declarar uma variável, né? Só que na propriedade dentro de um objeto você usa 2 pontos. Para colocar mais propriedades, você separa elas por vírgula. Então vou colocar aqui o sobrenome do João, que é Silva. E por último, a idade, que é 14 anos. Agora nós temos as 3 informações sobre João dentro de uma variável só. A gente vai ver daqui a pouco como que a gente acessa isso. Eu vou fazer a mesma coisa para a Maria. Copiar isso aqui, colar em nova linha, digitar Maria e vou copiar as propriedades, os valores, né, da Maria aqui, e 14 e 17. Vou colocar aqui um console.log no João e vou copiar isso aqui rapidamente para fazer a mesma coisa para a Maria. Clicar em Run só para a gente ver como é que ele coloca um objeto no console. Olha só que bacana. Ele coloca aqui no console basicamente da mesma forma que a gente faz o código aqui. Mas você pode notar que se esse código for um pouco curto aqui, o nosso visualizador, ele pula umas linhas. Por causa disso, é normal a gente organizar esse código de uma forma diferente. Eu vou fazer isso agora. É normal a gente pular linhas aqui, por exemplo, depois do início das chaves, no objeto. Você vai ver que o nosso editor de texto já deu 2 espaços aqui para manter uma indentação, para organizar o código. Vou pular aqui depois de cada vírgula também. E por último, antes de fechar as chaves, beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui para Maria. Vamos lá.
E aqui, últimos chaves. Legal. Se eu executar o código, o resultado será idêntico. Os dois são equivalentes, aqui só fica organizado de uma forma um pouquinho diferente. E você vai notar que essas chaves aqui são semelhantes a chaves que a gente usa para declarar uma função, ou no if else, ou no for, no while também, mas é diferente. O JavaScript também usa chaves para declarar objetos, sendo que a gente já viu antes ela usando para função, por exemplo aqui. Função, e para if, por exemplo aqui. É o mesmo formatinho, né? Aqui, conteúdo e acaba. Mas são duas coisas diferentes. E aí é uma dúvida que eu já vi muitos iniciantes terem. Quando que as chaves são objetos e quando que as chaves são corpo de código. Você vai aprender com o tempo a identificar isso, mas uma forma simples de saber é se tem dois pontos dentro, né? E parezinhos de propriedade e valor, claramente um objeto. Ou se é um if, uma função, claramente um corpo de função. O JavaScript também vê isso claramente. E ele também sabe quando que é um objeto, quando é um grupo de função. Mas isso é uma ambiguidade, o JavaScript usa o mesmo símbolo para coisas diferentes, e depende apenas do contexto para saber se essas chaves estarão representando um corpinho de função ou um objeto. Agora vamos aprender a acessar dados dentro de um objeto. Aqui eu vou colocar só o João e vamos colocar aqui, vamos acessar a propriedade nome. Para fazer isso você usa ponto, como a gente já viu antes. E olha só, o nosso editor de texto está até sugerindo quais propriedades existem. Idade, nome e sobrenome. Vamos escolher nome aqui. Eu vou clicar em Run só para a gente ver que ele vai colocar o nome do João, que é João, aqui no terminal. Do jeitinho que a gente escreveu aqui na string. Olha só que legal. Onde que a gente já viu isso? Ponto alguma coisa? No console. Console.log. Sim. O log não passa de uma propriedade do console que é um objeto. E se o console é um objeto, nós podemos inclusive dar console.log no próprio console. Olha só que doido. Um console exception. Então vou clicar aqui em Run e nós vamos ver todas as propriedades que existem dentro do objeto console. São funções apenas, né, no nosso caso aqui, mas é interessante saber que isso é possível. Então vamos lá. Além de poder pegar a propriedade com ponto, eu vou fazer isso de novo aqui com idade para a gente ver mais um exemplo. Nós também podemos acessar a propriedade de um objeto utilizando colchetes, como esses aqui. Só que, na hora de colocar o nome da propriedade aqui, você precisa que ela seja uma string, tá? Então você precisa que seja uma string aqui dentro. Aí eu vou clicar em Run e vai funcionar normal. Se não for uma string, for só assim, ele vai achar que é uma variável e vai dar um erro porque essa variável não existe. Idade is not defined. Não é definida idade. Precisa ser uma string. Opa, esqueci de colocar o segundo aspas aqui. Legal? Agora é o seguinte, como objetos possuem essa propriedade de ter uma chavezinha ou um nome e um valor, eles também podem ser vistos como dicionários. E como eu disse, dicionário é um nome dado a esse tipo de estrutura de dados em outras linguagens de programação, por exemplo, Python. Vamos criar então um pequeno dicionário para a gente. É um dicionáriozinho de inglês para português. Vou colocar 3 palavrinhas aqui bem simples. Por exemplo, tree, que é árvore. Data, que significa dados, no sentido de informação, não no sentido de dado que você joga para tirar de 1 a 6 lá, ou para jogar RPG, ou seja lá o que for. E fast, por exemplo, que significa rápido. Se a gente quiser usar esse dicionário, da mesma forma, a gente pode usar os colchetes e colocar a palavra que a gente quer traduzir aqui. Por exemplo, tree. Quiser traduzir para árvore. E se quiser traduzir uma palavra que a gente não colocou aqui, por exemplo, sei lá, game. Ele vai aparecer undefined. Poxa vida, no nosso dicionário não tem a palavra game, só tem a palavra tree, data e fast. Se a gente quisesse adicionar a palavra game, já que não tem nesse dicionário, a gente poderia fazer da seguinte forma, dicionário.game, tá? Então a gente vai acessar aqui a propriedade game, mas em vez de acessar para poder usar o conteúdo dela, nós vamos usar a atribuição, o igual, o nosso operador de atribuição, para colocar um valor lá dentro. Jogo. Game é jogo em inglês. Agora, se nós tentarmos traduzir game, vai aparecer jogo. E se a gente colocar no console o dicionário inteirinho,
Olha só que bacana. Tree Data Fast Again. Então é assim que você adiciona uma nova propriedade dentro de um objeto. E o bacana é que funciona também, se a gente quiser, colocar aqui entre colchetes. Tá. É igual, equivalente os dois códigos. Se a gente colocar aqui, o resultado é o mesmo no terminal. Agora a gente sabe declarar um objeto, colocar novos valores e ler novos valores dentro do objeto, a gente sabe usar esse objeto com uma estrutura de dados básica. Imagine que você pode colocar dentro de um array vários objetos. Então você poderia ter uma coleção de pessoas dentro de um array, onde cada elemento do array seria um objeto. Então cada elemento seria uma pessoa. Você poderia criar novos objetos sob demanda, sem problema nenhum. E antes da gente ir embora, eu vou mostrar que a gente pode também colocar dentro de um objeto funções. Por exemplo, eu vou criar uma função aqui de exemplo. E dentro dessa propriedade de exemplo, eu vou criar uma função, sim, chamada exemplo. E a sintaxe é a mesma que se você fosse criar a função fora, mas está criando aqui dentro do objeto. E aqui dentro eu vou colocar um console.log. Estou dentro do exemplo. Vou deletar tudo isso aqui e a gente vai acessar dicionário.exemplo. Vamos acessar essa propriedade. Mas como é uma função, a gente pode colocar os parênteses aqui e chamar a função. Olha só, igualzinho console.log, né? Só que a gente criou essa função, enquanto console.log quem criou foi sei lá quem e deu pra gente de graça sem a gente fazer nada. Estou dentro do exemplo. A gente chamou essa função aqui a partir desta linha. Dá pra ver como que objetos são poderosos na hora de você colocar o que você quiser dentro deles, né? Seja propriedade, seja informações, dados, seja até código, função para você executar depois. Legal, era isso que eu precisava falar para vocês sobre objetos. Comenta aí nos comentários qualquer dúvida, dica, qualquer coisa assim, ou então entra no nosso Discord para falar com a gente. Você sabe onde nos encontrar. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau.